Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quando você pensa que nada pode piorar, você está completamente enganado. Nesse domingo, na estreia do Campeonato Paulista, o Tricolor tomou 3-0 do Mirassol em Mirassol. E depois da partida, Júnior Pedroso, que é empresário de 3 atletas do São Paulo, usou as redes sociais para criticar. E o curioso é que o Júnior Pedroso tem um perfil super calmo, tranquilo, não é de se envolver em confusões. Só para lembrar, ele é representante do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. O Júnior escreveu o seguinte, abre aspas, líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. A grande questão a partir dessa declaração foi se o recado se portou ao Crespo ou ao Luciano, que depois da partida previam um 2026 ainda pior do que o de 2025. Imagino que o recado deva ter sido para o Crespo, embora não tenha existido a comprovação. Vale a lembrança de que os 3 atletas do Júnior Pedroso começaram a partida no banco de reservas. O Lucas Moura e o Ferreira até entraram no segundo tempo quando o São Paulo melhorou e criou chances para diminuir. O placar estava 2-0 para o Mirassol. O São Paulo perdeu algumas oportunidades no contra-ataque no finalzinho, tomou 3-0. Já Pablo Maia nem sequer do banco saiu. O Júnior Pedroso nessa mesma postagem ainda escreveu, abre aspas, líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assuma e tente aprender com seus erros. E se você acha que a crise no São Paulo é só técnica, vale a lembrança de que na sexta-feira Júlio Casares passará pelo processo de impeachment, haverá votação no Conselho Deliberativo. E para piorar de vez, nesse domingo, o fantástico programa da Globo apresentou uma longa matéria sobre toda essa questão envolvendo o extracampo tricolor e revelou que Nelson Ferreira, diretor adjunto que saiu do São Paulo, ao lado de Carlos Belmonte, é investigado pela polícia por ter aberto 15 empresas diferentes durante o período em que foi diretor do São Paulo, de 2021 até o ano passado. Marcos Antônio será vendido pelo São Paulo ao Flamengo? Se você perguntar para qualquer dirigente do São Paulo, a resposta será não. Mas, entre dirigentes do Fla e representantes do atleta, a versão é completamente diferente. Os dois lados estão bem otimistas de que essa negociação possa ser concretizada depois da sexta-feira. Por que sexta-feira, 16 de janeiro? Essa é a data da reunião que vai votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Imagina que o Júlio, precisando de votos de conselheiros, anuncia, na semana que antecede essa votação, a venda do Marcos Antônio, principal atleta do clube. Se ele tinha ainda alguma chance de se manter no cargo, essa chance vai para o espaço. Mas São Paulo não admite, mas pode sim vender o Marcos Antônio depois da votação do impeachment, até porque o Flamengo promete vir com proposta extremamente alta. O atleta já topou se mudar do Tricolor para a Gávea. A proposta pro jogador é super interessante, além da possibilidade de ser protagonista em um dos principais times da América do Sul. Marcos Antônio terá direito a um belo aumento salarial. São Paulo não quer falar sobre o assunto com o Flamengo até a votação da próxima sexta-feira. Quero registrar que, em paralelo ao interesse do Flamengo no Marcos Antônio, há a vontade do São Paulo em contratar Alan. E o Flamengo já deixou bem claro que topa emprestar ou negociar o Alan em definitivo, desde que o tricolor conceda a venda em definitivo do Marcos Antônio. A partir do fim da próxima semana, essa história deve esquentar. Quero completar contando que essa é a segunda negociação que depende da votação do impeachment de Júlio Casares. O Tricolor já tem um acerto fechado com o Red Bull Bragantino e com representantes do Rodriguinho. O meio atacante de 21 anos de idade que não quis renovar contrato com o São Paulo está acertado com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ainda ficando com 15% dos direitos de uma futura venda. Mas essa transferência vai ser concretizada assim que a votação do impeachment for encerrada. Paulo Azevedo, a única mudança que poderia mudar o São Paulo era a saída do Casares, mas eu acho que não passa só por isso não, tá? Acho que o problema do São Paulo vai muito além. Impressionante o silêncio do Muricy Ramalho sobre essa crise no São Paulo. Vocês falam um pouco, mas falam bem. Vocês falam um pouco, mas vocês falam bem. Sono tá o time do São Paulo. O ano de 2026 e o futebol é de 2025. Até melhorou um pouquinho nesse segundo tempo, mas de fato, o primeiro tempo do São Paulo foi assustador.
Roberto Dino, Nicola, você é condescendente demais, irmão. Falar que esse elenco do São Paulo não é para cair, você tá louco. Elenco horroroso. De meio da tabela para baixo, de Série B, não. Se não de Série... Não é, não. O time titular do São Paulo é bom. O time titular do São Paulo é bom. O elenco é um elenco com problemas. Cara, mas ninguém vai me convencer que o Vitória tem um time melhor, tem um elenco melhor que o São Paulo, que a Chapecoense tem um elenco melhor que o Remo. Você viu os reforços do Remo? Acabei de anunciar. Quais desses reforços jogariam no São Paulo? Para ser rebaixado, você precisa estar entre os 4 piores. Enfim. Você disse tudo. Casares destruiu o São Paulo. O que destruiu o São Paulo foi essa cambada. Ouvir muitos empresários. Tem até conselheiro que não torce para o São Paulo. Só querem dinheiro, fora Casares. Tem muito conselheiro que não está pelo dinheiro. Está pela oportunidade de se beneficiar e de falar que é conselheiro, de sonhar com um dia ser presidente, enfim. Mas pode ser também com dinheiro, né? Entendi o que você quis dizer e faz sentido também. Pelica, pelo amor de Deus, esse Cédric é a cara da incompetência de quem dirige o São Paulo. Quem contratou esse maluco? Eu faço melhor como scout. Narik, o Cédric chegou ao São Paulo por indicação do Juliano Bertolucci, que tem bastante poder dentro do tricolor, tá? Ele veio para um período de testes, contrato pequeno, salário baixo, só 3 meses. Ele acabou ficando. E talvez não, o erro foi aí, né? De permitir que esse cara ficasse, tivesse contrato prorrogado. Agora o São Paulo está desesperado tentando fazer com que o Mirassol aceite liberar de forma antecipada o Lucas Ramon. O Lucas Ramon está contratado, jogador interessante, que fez boa temporada passada pelo Mirassol. Ele pediu para ser negociado, o Mirassol não tem dificultado as negociações. Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. Esse ano cai Casares, cai Casares e não cai o São Paulo. Fora Casares, eu acho mais provável cair o Casares do que o São Paulo. Embora o início da temporada para o São Paulo seja ruim, derrota parcial por 2-0 para o Mirassol, eu não acho que o São Paulo tenha time para ser rebaixado, tá? Eu acho que o São Paulo tem potencial para se manter na primeira divisão. Vocês pensam o contrário? O que vocês pensam sobre o tema? Já usem o espaço para comentário e avaliem por aí. Alexander Machado. André Silva volta a jogar quando pelo São Paulo? Deixa eu resgatar uma mensagem que eu tinha trocado com uma pessoa de São Paulo. Tinha perguntado sobre Caleri, sobre André Silva e sobre Rian. O Caleri, a pessoa dizia que já estava à disposição. Peraí, estou tentando achar aqui, ó. O André Silva eram mais 40 dias e o Rian Francisco mais 4 semanas. Espera, deixa eu só ver se é isso. Ó, Caleri já está treinando normalmente. Estava liberado quando eu conversei com a pessoa, mas acabou não sendo permitido que jogasse hoje. Não foi nem para o banco, tá? O André Silva mais 4 semanas. Isso já tem pelo menos uns 5 dias. Está indo para 3 semanas. E o Rian Francisco precisava de mais 40 dias, tá? Então deve estar precisando de uns 35. É basicamente essa a realidade dos clubes. Ricardo Freitas Gomes. São Paulo está com 3 meses de salários atrasados. O Barolo disse hoje no Domingo da CNN. Ricardão, eu vou tentar confirmar, só não vou mandar mensagem agora porque está rolando a bola, né? Então os caras devem estar muito voltados para o jogo. Mas salário em carteira, certamente não. Direitos de imagem, o São Paulo não costumava atrasar 3 meses. Porque quando você atrasa 3 meses, você permite ao cara que ele vá à justiça e consiga a quebra do contrato. Então, só para citar um exemplo claro, até imagino que você esteja de olho nisso. O Marcos Antônio tem 3 meses de direito de imagem atrasado. São Paulo não quer negociar, ele vai na justiça, quebra o contrato e vai embora, de graça. Vários clubes perdendo jogadores importantes com esse contexto. E o São Paulo sempre atrasava 2 imagens, quando chegava para vencer a terceira, ele pagava 1 mês. Assim que a live acabar, deixa eu registrar mais um superchat de João Matheus Fragoso. Que baile do Mirassol. Pois tá 2-0 e o São Paulo não viu a cor da bola. O time do São Paulo hoje é o retrato da diretoria, uma verdadeira bagunça. Registrado o protesto do João. Francisco Souza. O São Paulo vai mesmo vender o Marcos Antônio e o Alan será contratado? Bora lá, Francisco. Se você ligar agora para o Rui Costa, para o Júlio Casares, para qualquer diretor do São Paulo, os caras vão jurar por Deus que não. Como assim? Esquece. Marcos Antônio é do São Paulo, não vai vender e tal. Em paralelo a isso, o São Paulo quer muito contar com o Alan. O Flamengo só quer liberar o Alan
se tiver o Marcos Antônio. O Flamengo topa uma condição boa para o São Paulo. Tipo assim, ó, eu compro o Marcos Antônio e cedo o Alan por empréstimo com opção de compra, enfim. O Flamengo está propenso, está disposto a encontrar uma solução. O Marcos Antônio é hoje um dos principais jogadores do São Paulo. E na semana da votação do impeachment do Júlio Casares, qualquer possibilidade de se desfazer do seu principal jogador, ainda que seja por 10, 12, 15 milhões de euros, vai repercutir de maneira negativa. Então, São Paulo vai adiar qualquer possibilidade de conversar com o Flamengo sobre o Marcos Antônio. E se você ligar para alguém do São Paulo agora, você vai ouvir que o São Paulo não tem a intenção de fazer negócio. Mas o Marcos Antônio, seus representantes e o Flamengo têm esperança de que, passando a votação da sexta-feira, possa haver um acordo para a compra do Marcos Antônio diante de uma boa negociação. 10, 12 milhões de euros, com a lembrança de que o São Paulo está comprando por 4.200 e ainda nem pagou, começa a pagar em setembro. Então o São Paulo tem a oportunidade de, por exemplo, pagar em setembro a primeira das 4 parcelas de 4 milhões e 200 e já pegar pelo menos 10, 11, 12 milhões de euros, encaminhando uma contratação por empréstimo do Alan. Isso se o Júlio Casares continuar. Se o Júlio Casares deixar de ser o presidente, aí vai caber ao novo presidente buscar alternativas e aí ninguém sabe o que vai acontecer, né? Paulo da Silva Cabral. Boa noite, Nicola, tudo bem? Você acredita na queda do Júlio Casares? Até por essa questão numérica, eu acho que ele se salva na sexta-feira. Mas não deve ter vida fácil, não sei nem se ele consegue completar o mandato, tá? A situação é bem dramática, ele perdeu apoio, perdeu força, e é muito louco constatar como a coisa ruiu no São Paulo muito mais rápido do que a do Corinthians, né? Porque, por exemplo, o escândalo envolvendo a Vaidbet, no caso Augusto Melo, começa, vou tentar precisar, em 2024, no primeiro ano do Augusto, né? E ele vai cair em 2025, na metade do ano de 25, em maio de 25, né? Já no caso do São Paulo, não. O São Paulo toma aquele 6-0 para o Fluminense, que torna a situação muito ruim dentro e fora de campo. Tem a declaração do Luiz Gustavo, tem um áudio vazado envolvendo a venda de camarotes ilegais. Enfim, a coisa degringolou de maneira muito rápida, o que é bom até porque acaba de uma vez por todas com toda essa situação, né? O que temos sobre Casares? Corimbaba é torcedor de São Paulo e chegou a atuar na base da Lusa. Corimbaba, vamos lá. Na sexta-feira ocorre a votação do impeachment do Júlio Casares. São 265 conselheiros aptos a votar e a oposição precisa de 191 votos para que o Casares sofra um impeachment na sexta-feira, tá? O número é bem expressivo, especialmente porque tem muito conselheiro viajando, tem muito conselheiro de férias. Hoje, o Júlio perdeu apoio dos grupos mais próximos. Até o grupo Participação do Core faz parte, anunciou através de uma nota que liberou os seus membros para votarem do jeito que quiser, com Casares, sem Casares, enfim. O Júlio tem 2 trunfos, o fato de a votação ser secreta, então muita gente que pode votar com o Júlio, mas teria medo da repercussão, pode acabar votando sem se complicar, e o fato de que a votação não vai ser permitida pela internet. Se a votação fosse pela internet, também pela internet, eu acho que o Júlio sofreria impeachment. Como ele tem 67 votos hoje, e muita gente não deve aparecer pela votação sendo uma sexta-feira de janeiro, muita gente viajando, imagina-se que o Júlio escape, tá? Mas ele pode até escapar, mas a situação vai ficar bem insustentável, tá muito complicada a vida do Júlio no São Paulo. Depois eu queria explicar para vocês sobre como é que a explicação que ele deu, a justificativa dele para o sumiço de 11 milhões de reais do Caixa do São Paulo, grana retirada em dinheiro, tá bom? Tá, o Jean Gomes, Nicola, boa noite. Alguma novidade de mercado no meu São Paulo? Bora lá. Eu contei no vídeo de hoje cedo, e é uma informação importante, o São Paulo não vai avançar na possibilidade da venda do Marcos Antônio até sexta-feira. Por que sexta-feira? Sexta-feira é o dia da votação do impeachment, tá? E há duas negociações estagnadas por conta dessa votação. A primeira delas, a possibilidade de o Marcos Antônio virar reforço do Flamengo. O Flamengo promete uma proposta bem grande. O Marcos Antônio já aceitou jogar no Flamengo, mas essa história só vai avançar depois que a gente tiver uma definição se o Casares fica ou não. Segundo ponto, segunda negociação que depende
dessa votação de sexta-feira. Rodriguinho está fechado, gol do Mirassol, tá? 19 minutos do primeiro tempo e num desvio da zaga, o Mirassol faz 2-0 no São Paulo, só para aumentar ainda mais a crise pelos lados do tricolor. Estava falando sobre a situação do Marcos Antônio, queria só explicar que o Rodriguinho já está acertado com o Red Bull Bragantino, mas a ideia do São Paulo e do Red Bull Bragantino é esperar por essa negociação envolvendo, por essa definição do presidente, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.